Fala galera, tudo bem? É, Vamos lá, deixa eu ajeitar meu fone aqui, no headset. Vamos lá, fazer essa aulinha assíncrona, né? Que você fala, aula gravada, agora se chama aula assíncrona. Então, vamos lá. Vou imaginar o seguinte aqui. Vou botar. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente estava falando, né? Então, nas últimas aulas, a gente estava falando sobre ondas, né? Então, só lembrando um pouquinho, a gente estava falando sobre ondulatória. Ondulatória ou ondas, tá? Então, o que a gente tinha lá? O que a gente trabalhou lá em ondulatória? Só para a gente relembrar, né? Primeiro, o que era uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga à distância, transportando energia sem que haja o transporte de matéria. Foi isso que nós vimos. Aí nós vimos as classificações de onda. Então existe lá a onda mecânica, a onda eletromagnética, a onda longitudinal, a onda transversal, né? A onda uni, bi e tridimensional. Foi isso que a gente viu. A gente viu também as chamadas ondas periódicas. Vimos as ondas numa corda, né? Reflexão, refração, interferência numa corda. Ondas periódicas era um assunto muito importante, então só para a gente relembrar, a gente falou sobre as chamadas ondas periódicas. Ondas periódicas, que são ondas que se repetem num determinado intervalo de tempo, né? Então, vou tentar desenhar aqui, não vai ser fácil não. Primeiro vamos tentar desenhar um eixo aqui. Vou desenhar aqui um eixo, né? Onde você tenha lá o eixo de propagação dessa onda, né? O eixo de propagação dessa onda. Essa onda, ela se propaga mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então, onde você tem lá as oscilações, muito bom. Então, você tem lá as oscilações, e aí tem alguns pontos principais, só para a gente lembrar, tá? Estamos relembrando o último mestre. Ponto mais alto da onda, chamado de crista. Ponto mais baixo da onda, chamado de vale, não é isso? Qual foi a outra distância também muito importante que nós vimos? A distância entre o ponto mais alto, né, que é a crista, e o eixo, ou entre o ponto mais alto, entre o eixo, né, e o ponto mais baixo, que é o vale. O nome desse ponto se chama, o nome dessa distância se chama amplitude. E a outra distância, a mais importante delas que nós vimos, foi a distância entre duas cristas consecutivas. Então, nós vimos a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, né? Qual era o nome que a gente deu para essa distância? Duvido quem vai falar aí. O nome que a gente deu para essa distância foi lambda, lambda de comprimento de onda. Então, a distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos, ou ainda a distância para completar uma oscilação. Ou seja, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, também é um lambda, tá? Então, lambda é a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou para completar uma oscilação. E você tem a onda se propagando com uma determinada velocidade v. Qual foi a coisa mais importante que a gente viu? A coisa mais importante foi a equação fundamental, né? A chamada equação fundamental da ondulatória. Gente, se é fundamental é importante? Cara, é fundamental. Tá legal? A equação fundamental da ondulatória era o V igual a lambda vezes F. Eu falava assim, vem lamber fofinho, né? E aí você tinha lá a equação fundamental da ondulatória. É claro que tem outras coisas que você precisa saber, como por exemplo, o que é frequência, né? Frequência,
por definição, o que era frequência? Vou escrever aqui. Era frequência. F é o número de oscilações, número de oscilações em um determinado tempo. Então, você tem lá uma quantidade de oscilações. Quanto maior a quantidade de oscilações em determinado tempo, maior era a frequência. Então, essa aqui era a definição de frequência. Só que existe uma outra maneira que as questões cobram mais. Que outra maneira é essa? É você saber que a frequência é o inverso do período. Período é o tempo de uma volta, né? Então, pode ser a frequência o inverso do período ou o período o inverso da frequência. Então, só lembrando, né? Só um OBS. O que é o período? É o período, é o tempo para completar, olha lá, uma numeral, tá? Uma oscilação. Isso é período. Então, a frequência pode ser o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Bem, a gente falou mais sobre isso aí em ondulatória, né? Era o mais importante pra gente. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre um outro assunto dentro da ondulatória, que é, né, a chamada ondas estacionárias. Então, o tópico de hoje vai ser para falar sobre ondas estacionárias. Beleza? Ondas estacionárias. Então, vamos sublinhar isso aí. E o seguinte, vamos falar nas ondas estacionárias dois tipos. Ondas estacionárias que acontecem, número 1, com cordas vibrantes. E logo em seguida a gente vai falar sobre os tubos sonoros. Primeiro, cordas vibrantes. Sátia, o que seria isso, cordas vibrantes? No geral, instrumentos de corda. Então, quando você tem lá um violão, né, um violino, né, um piano, que é um instrumento de corda, qualquer instrumento de corda, você vai ter que vibrar uma determinada corda. Então, imagine que a corda está lá bem esticadinha, você vai vir ali, pimba, vai vibrar aquela corda. O que vai acontecer com ela? O próprio nome já está dizendo. Ela vai ficar vibrando, né? Então, é isso que a gente vai ter que saber analisar a partir de agora. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma corda. Eu vou pegar vários momentos dessa corda. Então, eu tenho uma corda, ó. Então, mais ou menos assim, né? Essa corda está fixa aqui dos dois lados. Então, eu tenho uma corda, vou desenhar minha corda aqui de preto, ó. E essa corda, ela inicialmente tem um comprimento inicial dela lá. Tem um comprimento inicial que a gente chama de L. Esse L é o comprimento da corda, tá? Anota isso aí. L é o comprimento da corda. A gente já falou sobre L lá em ondas unidimensionais, ondas numa corda. A gente já falou sobre L, que L é o tamanho da corda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vibrar essa corda. E quando vibrar essa corda, ela vai ter um certo formato. Qual vai ser o formato mais simples para essa corda ficar vibrando? Vai ser quando ela ficar vibrando e tiver esse formato aqui, ó. Não ficou legal não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Ficou horrível, né? Vamos de novo. Porque a gente é brasileiro, não desiste. Continua horrível. Eu vou tentar a última vez.
Falaram que esse aqui era o aço pra fazer, ó. Pá. Não. Falei que era a última vez, né? Eita. Não. De novo. Melhorou um pouquinho. Então vai ficar vibrando dessa maneira. E aí eu vou até apagar aqui um certo trecho só para você visualizar uma coisa. Olha só. Como se fosse tracejar aqui, tá vendo? Essa corda ela tá vibrando ali, tá vibrando, tá? Então ela tem esse formato ali de vibração. Essa é a maneira mais simples para essa corda ficar vibrando, tá legal? A maneira mais simples para essa corda ficar vibrando, de uma maneira bem tranquila, você está vibrando essa corda de uma maneira bem tranquila. A maneira mais simples dessa corda vibrar tem um nome. Ela se chama primeiro harmônico. Esse aqui é o chamado primeiro harmônico. O primeiro harmônico também é chamado, é o equivalente, né, ao harmônico fundamental. Então pode ser primeiro harmônico ou pode ser harmônico fundamental. O primeiro harmônico é sempre chamado de fundamental. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vibrar com uma frequência um pouquinho maior, então eu vou ter um segundo formato agora. Então eu vou desenhar agora um segundo formato para essa vibração, para essa corda, que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Beleza, uma coisa mais ou menos assim. Aí eu vou pegar, vou apagar um pouquinho para você entender que é como se fosse um tracejado, né? Por que que eu tô falando que é um tracejado? Porque essa corda ela tá vibrando ali, ela tá vibrando. Só que agora, nessa vibração, você tem esse formato para essa corda. Quando você olhar para ali para a corda está com esse formato ali. E aí, esse formato, gente, repara que é esse desenho aqui de cima duas vezes. Então, se o primeiro é chamado de primeiro harmônico, esse cara aqui é chamado de quê? De segundo harmônico. Esse cara vai ser chamado de segundo harmônico. O segundo harmônico não tem nome, tá? Não tem nome. E aqui você começa a ver diferença de duas regiões. Que duas regiões são essas? Esse pontinho aqui, que é um ponto que vai ficar sempre ali no mesmo local. A corda vai ficar fazendo isso, mas aquele ponto vai ficar sempre no mesmo local. Esse ponto que fica sempre no mesmo local tem um nome. Ele se chama nó. E é por isso que o nome da onda é estacionária, porque tem um ponto da corda, ou vão ter pontos da corda, que vão ficar sempre no mesmo local. Por isso que estacionária. E você tem também esse pedacinho aqui, ó. Essa abertura aqui. Essa abertura. E também aqui, também é uma abertura. Ah, Thiago, e aqui em cima? Aqui em cima também é uma abertura. E essa abertura, ela possui um nome. Essa abertura aqui, ó, ela possui um nome. Ela se chama ventre. Então, quando você tem uma onda estacionária, você vai ter a composição ali de nós e ventres. Nós é aquele ponto ali onde não se mexe, ventre essa parte aberta ali da corda, a parte aberta ali da onda, que vai estar associada à saída do som. Quando você vai lá e vibra ali a corda, não sai um determinado som, então tem um ventre sendo formado ali. O ventre está sempre associado à saída do som. Então aqui foi o segundo harmônico. Eu vou desenhar o terceiro. Vamos lá, vamos desenhar esse terceiro harmônico. Deixa eu só ver se eu consigo... tirar uma coisinha daqui. Não, essa. Essa. Tirei.
Beleza. Ó. Não. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Queria só prolongar esse desenho. Não ficou muito legal não, porque não era bem essa cor, né? Mas tá ali, vamos só prolongar. Agora vamos colocar preto. Não tem preto? Tem que ter. Então vamos lá, preto. Tá aqui. Agora vamos desenhar a terceira maneira mais simples pra gente vibrar esse negócio. Então, vai ser uma coisa assim, ó. Tá. Foi. Agora para fazer a outra. Lembrando, né, que é uma vibração. Então, sendo uma vibração, eu vou até apagar aqui, ó, para fazer meio que um tracejado, ó. Para você entender que é uma vibração, tá vendo? Então tá vibrando ali, tá vibrando. Agora, olha só a sacada, gente, que você tem que ter. Qual é o formato do primeiro harmônico? Esse formato aqui parece um formato de um quibe, né? O formato de um quibe. Quantos formatos desse primeiro harmônico você tem aqui, ó? 1, 2, 3. Então aqui você tem na realidade o chamado, gente, o chamado terceiro harmônico. Opa. O chamado terceiro harmônico. O terceiro harmônico, gente, ele não tem nome também, tá? Então é terceiro harmônico mesmo, porque tem 3 vezes o tamanho do primeiro harmônico. Beleza? Gente, eu consigo mudar esses formatos mudando a frequência de cada harmônico. Só qual é a sagacidade agora? É a gente conseguir descobrir como calcular a frequência de cada harmônico. Mas para calcular a frequência de cada harmônico, eu vou precisar saber quanto do comprimento de onda você tem ali. Essa é uma parte difícil, essa é a parte mais difícil para a gente analisar. É saber quanto do comprimento de onda você vai ter ali. Espera aí. Como é que a gente vai ver isso? Bem, gente, olha só. Vou desenhar várias ondas estacionárias. Ó. Mão livre, mão livre. Agora vamos aqui completar. Várias ondas estacionárias. O que você tem que ver? Quando que você vai completar um comprimento de onda? Completa um comprimento de onda quando você tem uma oscilação, não é isso? Então vamos lá, vamos completar uma oscilação aqui, ó. Ó. Pimba, completei uma oscilação. Então a distância para o comprimento de onda, gente, teria que ser essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Essa distância é a distância para o comprimento de onda. Que é a distância de 2 quibes. Tá vendo? 2 quibes. Então, se você reparar, esse primeiro formato, que é o formato onde você tem aqui 2 nós, você ainda não tem o comprimento de onda todo. Olha só, de nó até um nó, você ainda não tem o comprimento de onda todo. Ó. De um nó até o outro nó, você ainda não tem o comprimento de onda todo. Você tem aqui, ó, somente metade do comprimento de onda. E aqui você vai ter a outra metade do comprimento de onda para completar esse comprimento de onda inteiro. Então, o que vai ser importante você identificar? Para que você tenha metade do comprimento de onda, você vai ter 2 nós consecutivos. Então, olha só. 2 nós consecutivos vão promover meio comprimento de onda. 2 nós consecutivos.
E um ventre e um nó. Qual seria essa distância daqui, ó? Daqui até aqui. Vou até mudar a cor, vou até colocar aqui. Vamos botar de azul. Ó, daqui até aqui. Cara, se nesse trecho é metade, isso aqui é metade da metade. Metade da metade é 1/4. Então, o que você tem que saber? Quando você tem uma distância entre dois nós consecutivos, você tem lambda sobre 2. Quando você tem a distância entre um nó e um ventre consecutivo, você tem a distância de lambda sobre 4. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, no primeiro harmônico, você tem a distância entre dois nós consecutivos. Distância entre dois nós consecutivos. Distância entre dois nós consecutivos. Qual é a distância? Lambda sobre 2. Então, essa distância que você está vendo aqui é lambda sobre 2. Como é que a gente escreve? Que o L, que é o tamanho ali da corda, vai ser lambda do primeiro harmônico sobre 2. Então, eu já posso dizer que o lambda do primeiro harmônico é o dobro da corda. Só jogar o 2 para o outro lado, Vamos aqui agora. Olha só o que você tem. Você tem aqui dois nós consecutivos, meio lambda. Meio mais meio. Cara, meio mais meio dá 1 inteiro. Então, aqui, ó, no segundo harmônico, o comprimento de onda do segundo harmônico, ele vai ser o comprimento da corda no segundo harmônico vai ser o próprio comprimento de onda. Então, L é igual a lambda do segundo harmônico. E para o terceiro? Para o terceiro, olha só. Se você sabe o primeiro, você acaba matando todos, ó. Aqui foi meio, aqui foi 2 vezes meio. Agora é o terceiro, adivinha? Meio mais meio mais meio. 3 vezes meio. 3 meios. Então, aqui você vai ter que o comprimento vai ser 3 meios do lambda 3. Só deixa eu ir para cima aqui, para que você veja ali embaixo, tá? Vou até sair da tela um pouquinho. Lambda sobre 3. Então, vamos lá. Finalizando aqui, o lambda do terceiro harmônico, ele será 2L sobre 3. Beleza, gente? Então, assim a gente vai matando. Qual é a ideia? É que você consiga saber, quanto do lambda que você vai ter na onda estacionária. Essa é a parte mais importante. Porque a partir daí o resto vai ser uma coisa que você já conhece, tá? Então agora a gente vai partir para um braço aqui, um pouquinho pesado. Mas você vai ver que é uma receita de bolo. Então só deixa eu fazer uma coisinha aqui primeiro. Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui daqui. Tá? Diminuir um pouquinho isso aqui, ó. E vou trazer para cá. Aqui para baixo. Ó. Tá? Aqui para baixo. Esquecer um pouquinho ele. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho. Trazer para cá. Para a gente poder chegar numa certa frequência comum, né? Uma certa maneira de calcular essa frequência. Então, olha só.
Eu sei, gente, a gente sabe que, pela equação fundamental que a gente viu agora, logo no início, V é igual a lambda vezes F. Eu quero montar essa equação para cada um dos harmônicos que a gente acabou de ver. Sendo que a velocidade vai ser a mesma para os 3 harmônicos, porque a velocidade só depende do meio. Então, o meio é o ar, o meio é a corda. Então, a velocidade só depende do meio, tá? O que vai mudar é o lambda e a frequência, mas a velocidade permanece constante. Então, vamos para o primeiro harmônico. Olha o que vai acontecer. No primeiro harmônico, você vai ter que ver... Então, vou botar assim, ó, primeiro harmônico. Que o V é igual ao lambda do primeiro harmônico, 2L. Frequência do primeiro harmônico. Então, a frequência do primeiro harmônico será V sobre 2L. Só joguei para baixo. Olha o do segundo. Você vai ter que ver é igual a lambda do segundo harmônico. É o próprio L, tá vendo? É o próprio L. Frequência do segundo harmônico. Frequência do segundo harmônico sendo V sobre L. Agora a gente vai para o terceiro. Olha o terceiro harmônico aqui, ó. Terceiro harmônico. A velocidade é igual a lambda, que é 2L sobre 3, vezes a frequência do terceiro harmônico. E aí a gente joga para o outro lado, multiplica cruzado, 3V sobre 2L. Show? Repara agora, olha o pulo do gato. Eu vou pegar o famoso the jump of the cat. Vou multiplicar aqui por 1. Vou multiplicar aqui em cima por 2. Ué, Thiago, pode multiplicar por 2? Pode, desde que você multiplique aqui embaixo também. E aqui eu não vou mexer, não. Queria que você, com carinho, olhasse o que tem em comum ali. O que tem em comum? Vê se você consegue enxergar aqui, ó. V sobre 2L. Vê se você consegue enxergar aqui, ó. V sobre 2L. Olha aqui também, ó. V sobre 2L. Todos eles têm V sobre 2L. O que que muda, gente? O que que mudou? O que mudou foi o número. Então, repara que aqui, ó, 1V sobre 2L, 2V sobre 2L, 3V sobre 2L. Mas adivinha o que é 1, o que é o 2, o que é o 3? É o número do harmônico. 1 do primeiro harmônico, 2 do segundo harmônico, 3 do terceiro harmônico. Então, gente, se eu quiser aqui, ó, vou até aqui para baixo de novo. Tá? Voltei, ó, tô aqui embaixo. Se eu quisesse agora generalizando, como que a gente pode descobrir a frequência no harmônico? Vai ser NV sobre 2L. Como é que a gente pode descobrir a frequência aí na corda vibrante? F igual a NV sobre 2L. Aonde? Quem vai ser N? Eu vou até moldurar isso aqui. Vou até moldurar. Moldura. Aonde? Quem vai ser N, gente? N vai ser 1, 2, 3. N é o número do harmônico, gente. N vai ser o número do harmônico, gente. Tá legal? Botar essa dica aqui grande de novo. Tá? Vou sair um pouco da tela para você analisar aí. Sair aqui da tela. E aí, gente, tá aí a aula de hoje. Vou parar por aqui, porque já tem muita coisa, né? Então, repara, a gente conversou sobre as cordas vibrantes.
Dá uma olhada aí, aprecia com moderação. Então, nas cordas vibrantes, você vai ter a maneira mais simples de você vibrar, chamado primeiro harmônico. Segunda maneira mais simples, terceira maneira mais simples. Isso aqui acontece em uma corda de violão, por exemplo, tá? Então, você pode até digita aí no YouTube. Sabe que tá no computador mesmo? Digita aí no YouTube. Cordas vibrantes no violão. Você vai ver algumas imagens bem interessantes, alguns vídeos bem maneiros. E aí, a partir daqui, a gente consegue descobrir o comprimento de onda para cada um. Vou até moldurar também o comprimento de onda, que ele é bem importante. Você descobrir qual é o comprimento de onda ali. O comprimento de onda no primeiro harmônico é 2 vezes o comprimento da corda. No segundo harmônico é a própria corda. No terceiro harmônico é 2L sobre 3, é 2/3 da corda. Tá? E aí, a partir daí, você consegue descobrir a frequência. Sendo bem sincero, gente, vou voltar aqui. Sendo bem sincero, eu não decoraria essa fórmula aqui de cima, não, tá? O que eu faria? Eu saberia tirar o comprimento de onda, é o mais importante, e utilizar o V igual a lambda F. Porque se você sabe o comprimento de onda e sabe utilizar o V igual a lambda F, você vai matar qualquer frequência. A velocidade é sempre constante, você sabe qual é o comprimento de onda, ficou fácil achar a frequência, sem precisar decorar mais uma fórmula. Então, sugiro que você saiba tirar o comprimento de onda da onda estacionária e também, a partir daí, você coloca no V igual a lambda F. Pronto, vai matar qualquer exercício. Tá legal? O próximo vídeo que eu vou fazer, gente, deixa eu sair aqui de novo, para você analisar isso, se quiser tirar um print da tela, pausar para você copiar, né? Então, já saí aqui, deixei tudo pronto, voltei aqui, vou voltar aqui. Interessante aqui, gente, então, é que você... Pronto, agora eu tô aqui. Eu tinha saído da tela antes? Bem, se eu não sair, vou sair agora. Pronto, saí aqui. Tá? Beleza. Então, gente, o interessante para vocês é que você saiba o que é uma corda vibrante, entenda a noção aí dessa frequência, do comprimento de onda, o que é uma onda estacionária, ventre, nó, distância entre dois ventres. E aí a gente vai fazer alguns exercícios para você ver que não é tão complicado não. Tá legal? Então agora deixo com vocês aí. E daqui a pouco depois eu lanço o vídeo sobre exercícios de cordas vibrantes. Aí depois a gente parte para tubos sonoros, tá? Vamos fazer devagar, uma coisa de cada vez, para a gente ir pegando aos poucos. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.